dia, bom dia, bom dia. Vamos dar início ao momento de celebração ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 8. Mateus 21, 8. Grande parte da multidão estendeu os seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como os que o seguiam, gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais altos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esse fato aconteceu exatamente há uma semana, ou alguns dias antes da crucificação de Jesus, né? Um domingo antes, Jesus adentrava em Jerusalém. E a multidão se reunia e louvavam a Deus e gritavam: Hosanas, Hosanas ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nos mais altos céus. E quando nós pensamos, quando lemos esse texto, nós achamos que é um momento de grande alegria, de grande celebração, mas na realidade é um grande pedido de socorro. Hosana quer dizer salva-nos, Senhor, salva-nos. Era o clamor de um povo que viveu oprimido como escravo, era o clamor de um povo que vivia debaixo de um jugo muito forte, muito poderoso de Roma. E em meio a todos esses que clamavam Hosana, que diziam que fosse bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque eles reconheciam Jesus como sendo um rei entrando em Jerusalém, aquele rei prometido em todo o Antigo Testamento, o Messias que viria para estabelecer o reino de Deus. E quando viam Jesus sentado num jumentinho, entrando em Jerusalém, lançavam seus mantos, lançavam ramos de oliveira para que Jesus adentrasse em Jerusalém, clamavam a Jesus: salva-nos, Senhor, salva-nos. Mas sabe qual é o grande problema dessa passagem? É que quando perguntavam quem é este, tinha muita gente que estava ali no meio, gritando, falando e tal, mas não sabia quem era. Sabe quando você está no meio de uma multidão, e a multidão está gritando, e você começa a gritar, mas depois você fala assim: eu estou gritando por quê, Quem é esse aí que está chegando? A multidão falou que ele era um grande profeta de Nazaré. A multidão, lembra que a gente tem falado que a multidão não conhece Jesus? A multidão não conhece Jesus. Eles acham que Jesus é só um grande profeta. Não veem Jesus como o Messias, como o grande Salvador. Quem é esse? Ele é um grande profeta. Ele não é um grande profeta. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E muitas vezes a gente vem para a igreja e se esquece de que a gente está vindo para cá para encontrar com o Filho de um Deus vivo. E quando nós chegamos a este lugar e nos encontramos com Ele, alguns não conseguem vê-lo, porque não o conhecem, porque não tiveram intimidade com Ele no decorrer da semana, não falaram com Ele, não leram sobre a sua palavra,
não tiveram comunhão com seu irmão. E aí quando você chega num lugar como esse, talvez você não reconheça o seu irmão, talvez você não reconheça o Filho do Deus vivo. Muitas vezes a gente vem para cá para ouvir uma palavra, para tentar trazer um conforto para um coração que tem sofrido uma semana inteira. Mas Deus quer mais do que simplesmente confortar o seu coração. Ele quer te dar salvação, que só Ele pode dar. Eu te convido a orar comigo nessa hora, para que o Senhor tenha liberdade para fazer aquilo que é propósito dEle na sua, na minha, na nossa vida, na nossa igreja. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora, colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, e rogamos ao Senhor, Hosana, 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 o Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Salva-nos, Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos deste mundo perverso, salva-nos do poder do pecado, salva-nos da força da nossa carne, salva-nos do nosso ego. Conduz-nos, Senhor, em nome de Jesus, aos caminhos que o Senhor tem separado para nós. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e derrama um bálsamo, Senhor, sobre nós, que venha trazer cura, restauração, vida, Senhor. Traga-nos vida, porque o que nós mais precisamos é de um avivamento, de nova vida, Senhor. Precisamos de despertamento espiritual, de vida no Espírito Santo. Precisamos entender, ó Deus, que os planos e os propósitos do Senhor, eles não vão se frustrar, independente das nossas decisões serem boas ou ruins. O Senhor é Deus e isso para nós já basta. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a louvarmos e adorarmos o Teu nome, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa alma, com tudo que temos em nós. Tudo, Senhor, venha a ser derramado no Teu altar nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Senhor possa estar nos transformando cada dia mais. Que possamos adorar e agradecer o teu santo nome, Deus, pois só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Louvado seja, Deus. Louvado seja. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 14, no verso 17. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Existem coisas mais importantes na vida, irmãos, do que trabalhar pelo dinheiro. Existem coisas mais importantes do que o dinheiro em si. E uma dessas coisas é chamada de paz. A paz é uma coisa extremamente importante.
Quantos de nós aqui não gostaríamos de ter paz no coração, paz na vida, paz na mente? E a paz, ela faz parte de algo que o Senhor quer fazer em nós, estabelecer o reino de Deus dentro de nós. Mas para ter paz, para alcançarmos essa paz, nós precisamos buscar viver a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela nem sempre funciona no mundo em que nós vivemos. Porque o mundo diz que quanto mais você tiver, mais você tem que buscar, mais você tem que acumular, para que você tenha e possa ostentar que você tem. Mas a justiça de Deus, ela nos mostra que é o contrário. Para que eu e você, para que nós tenhamos paz e possamos exercer a justiça que vai nos trazer a alegria no Espírito, nós precisamos compartilhar. E é no compartilhar que mora a nossa alegria. Deus, em Cristo Jesus, nos amou tanto, e esse amor Ele deu a cada um de nós. Mas não é para que a gente retenha esse amor, mas é para que a gente distribua, para que a gente compartilhe. Você já viu? Faça uma experiência. Compartilhe o amor que Deus deu a você e veja se ele vai diminuir ou se ele vai aumentar. Compartilhe as bênçãos que Deus tem lançado sobre a sua vida e veja se você vai ter falta de alguma coisa. O Senhor, Ele não permite que nada falte a você, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que você viver uma vida de confiança, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, o Senhor vai cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Você não precisa se preocupar nem ficar desesperado, mas se você quer viver uma vida de paz, exerça a justiça de Deus compartilhando tudo o que o Senhor tem abençoado na sua vida, e você vai desfrutar de uma alegria que nem você vai saber explicar, porque essa alegria vai vir do Espírito Santo. Então você que é membro da igreja, você tem o privilégio nessa hora de trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Você que está nos visitando, você também pode ofertar nessa hora, se assim for o desejo do teu coração, porque tanto o dízimo quanto a oferta, irmãos, Deus não precisa disso. A igreja precisa para se manter, né? A igreja, a estrutura, a instituição, ela precisa. Mas o Senhor, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Isso é o mais importante. Vou pedir para vocês colocar de pé, para que possamos orar e agradecer pela sua vida, pelo seu trabalho, e que o Senhor multiplique cada vez mais na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela expressão de louvor e de adoração que os teus filhos trouxeram nessa manhã, na forma de dízimos, de ofertas, e pedimos ao Senhor que nos dê discernimento, inteligência e estratégias para empregar bem, Senhor, aquilo que os teus filhos trouxeram nessa manhã. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a todos indistintamente, ó Deus, se trouxeram ou não, que a tua bênção alcance a todas as pessoas aqui, Senhor, no seu trabalho, na sua família, nos seus planos e propósitos do seu coração. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa receber estes dízimos e ofertas como mais uma expressão de adoração ao teu nome, Pai. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe os seus dízimos e ofertas, podem trazer e depositar aqui no gasofilácio, né? Nas laterais tem os envelopes aí para você que vai ofertar, pode pegar e trazer.
continuar a falar nos nossos corações, Deus. Que possamos estar com os corações abertos para receber a Tua palavra, Deus. E que o Senhor possa estar continuando conduzindo este culto, Pai, de louvor e adoração a Ti. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos encontrar esse lugar que nós cantamos, né? Um lugar de descanso, um lugar onde os sonhos não se abortam, um lugar onde não somos influenciados para caminhos errados. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor quebrantando os nossos corações. Queria saber como é que estão as nossas reuniões de oração, das 8 às 9, lembra? Que existe um propósito aí que nós renovamos para orarmos nos nossos lares das 8 às 9, vocês lembram disso? Amém. Amém? É só meia dúzia que lembrou? Amém. Eu não sei se você tem orado, mas eu espero que sim. Nós não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer forma. Uma vez que nós assumimos um compromisso com o Senhor, nós precisamos cumpri-lo. Nos esforçar. Lembra que nós lemos que nós precisamos fazer o que é necessário? Não o que a gente quer, mas o que é necessário para ter intimidade com Deus. E a oração é necessário que aconteça. Eu sei que às vezes é difícil, a gente chega correndo do trabalho, está cansado, isso e aquilo, mas são escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida. Assim como ontem. Ontem também foi escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz, né? Ontem teve período de consagração aqui de manhã, das 8 até as 11. São escolhas que nós fazemos. Como tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida, elas repousam sobre as nossas escolhas. Alguém quer dar testemunho do período de oração? Não vem não? Mas não morde não esse negócio aqui. Tá bom, então vai, pode ser. Oi, também é bom. Vem cá, fica aqui na frente. Hã? É bom que o pessoal ouve. A gente, eu sou meio tímida para falar, tá? Os primeiros 40 dias eu não fiz, né? Porque eu comecei agora, então não fiz. Mas quando o pastor falou no domingo retrasado que iria continuar, eu falei assim, não, eu vou fazer agora, né? Aí eu não faço das 8 às 9, tá? Por causa do Edmilson, mas a gente sempre separa um horário, esse horário é para a mesa do Senhor. Então a gente começou a fazer, eu e ele. E a gente percebeu como Deus é maravilhoso, como Ele fala com a gente nesses momentos que a gente separa para Ele. E nós começamos a ler Provérbios. Então todo dia é um capítulo de Provérbios. A gente ora, a gente faz uma reflexão sobre a palavra de Deus. E como é maravilhoso como Deus fala com a gente e como a gente se constrange diante dele. E que se a gente realmente, como o pastor está dizendo aqui, se a gente tivesse realmente um compromisso com Deus, como a nossa vida seria diferente. E isso eu e Deus a gente tem notado, de como a gente está caminhando e como Deus ele vai falando com a gente. Amém. No livro de Provérbios fala sabedoria e a gente começa a entender o que é sabedoria. E que infelizmente, eu vou ser sincera, eu não pratiquei, eu não tive muita. E como Deus ele vai caminhando com a gente, Ele não nos abandona. E Ele vai falando com você e você vai se constrangendo. E quando a gente chega na presença dEle, a gente acaba se derramando diante dEle. E que maravilhoso que é. É só a pessoa, quando a gente está ali naquele momento que a gente sente aquela presença, e como a gente é pequeno. É muito bom, gente. É maravilhoso. Eu e o Edmilson, nós começamos a fazer, a gente viu uma mudança. Aos pouquinhos, passo a passo. É uma jornada, mas é muito bom. Amém. Obrigado. Amém.
Queria chamar as crianças, os pré-adolescentes, aqui à frente. Quero chamar a Anice também, né? Né? Por que será? Por que será? Por que a gente chama a Anice hoje? Hã? Tá ficando mais jovem hoje. Não é? 33 anos de casado. Então vem pra cá também. Vem pra cá, vem, a gente vai orar. Amém. O gás que explodiu foi livramento, irmã. Então foi um vazamento. O vazamento, né? Porque se tivesse explodido, a casa tinha caído, né? Então a Anice comemora aniversário hoje, né? Hoje. E quem comemora aniversário no dia tem o quê? Parabéns, vai! Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Anice nada? Então como é que é? Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o casal. 33 anos, né? Momento de crucificação, né? Momento de crucificar um e o outro, para que os dois morram e possam renascer em Jesus. E que esse relacionamento de vocês dure por muitos e muitos anos. É o nosso desejo. Que sono. Amém. Pedir para os irmãos orar, estender as mãos aqui à frente comigo, para orarmos aos queridos que aqui estão. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela vida das crianças, dos pré-adolescentes. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Deus. Que em nome de Jesus, nesse dia, eles possam receber mais uma porção da semente de vida da tua palavra em seus corações. Usa a professora como instrumento nas tuas mãos para agir poderosamente na vida deles. Abençoa em nome de Jesus, Senhor, a vida da Anice, da sua família, Deus amado. Que em nome de Jesus os sonhos e os anseios do seu coração sejam renovados no Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus esse dia, para que seja um dia especial na vida dela, que ela esteja rodeada de pessoas que a amam, que tragam alegria, e que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor encha a tua filha nesse dia, Pai. Agradecemos por mais um ano de celebração de casamento, Senhor, dos teus filhos. Que em nome de Jesus o Senhor continue guardando, fortalecendo essa união, restaurando, Senhor, os laços entre eles. Que esses laços sejam cada dia mais fortalecidos pelo poder e pela ação do teu Santo Espírito, Deus. Nós rogamos também em Ti, Senhor, pela palavra que será ministrada nessa manhã, que encontre lugar em nossos corações, que fale conosco. E que a gente não venha sair daqui do jeito como nós entramos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. E nós que vamos permanecer aqui, vamos continuar nossa caminhada pelo Ministério do Discipulado Cristão, que nós vínhamos aí, tivemos 2 encontros falando sobre o Ministério do Discipulado Cristão, 2 partes que começaram lá em Mateus 16. Nós lemos a primeira parte do verso 13 até o 20, a segunda parte do 21 até o 23. Aí na semana passada nós tivemos a missionária conosco. Foi uma bênção para os nossos corações, para a nossa vida, para nos fazer enxergar algumas coisas que talvez o fato de estarmos tão envolvidos no dia a dia a gente não consegue enxergar, né?
E hoje, para darmos continuidade nisso, nós vamos fazer uma leitura em Mateus 16, do 24 ao 28. Isso. Mateus 16, do 24 ao 28. E então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos, na glória de seu Pai, e julgará cada um de acordo com as suas ações. E eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Quando nós observamos essa passagem, apenas para nos situarmos naquilo que nós já estamos conversando há alguns domingos, quando a gente pensa na palavra do Senhor em João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus ali diz assim: olha, vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês para que vocês vão e produzam frutos, e frutos que permaneçam, frutos duradouros. Quando observamos essa passagem de Jesus e falando sobre a questão do ministério do discipulado cristão, nós vemos Jesus caminhando por várias cidades. Ele passou pela Galileia, Judéia, Samaria, Cafarnaum, e em cada lugar que ele passava, uma multidão ia seguindo ele. As pessoas, é como se Jesus atraísse essas pessoas. Com feitos miraculosos, Jesus curando, libertando, ensinando, e as pessoas iam seguindo Jesus. Um pouco antes do capítulo 16, a multidão cresceu bastante porque o Senhor alimentou essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E não foi uma vez que ele fez isso, mas foram 2 vezes, né? Então esse cara da comida, vamos atrás dele. Você imagina Jesus andando numa região extremamente pobre, leva essa multidão de gente para o meio de um deserto, e ali no deserto ele pega 5 pães e 2 peixinhos e simplesmente faz uma multiplicação que alimenta a todos e sobra comida. É esse cara que eu vou atrás, nunca mais eu vou ter fome. E isso é interessante, porque aí Jesus chega e faz o seguinte: olha, eu vou escolher algumas pessoas dentre a multidão, e essas pessoas vão ser os meus discípulos. E uma característica importante é que no tempo de Jesus, não era o mestre que escolhia os seus discípulos, era ao contrário. Eram os discípulos que escolhiam a que mestre que eles queriam seguir. E esses que Jesus escolheu, eles não eram bons o suficiente para escolher algum mestre, porque para você ter o direito de escolher um mestre, você tinha que passar por 2 etapas. Primeiro, dos 4 até os 6, 7 anos, você tinha que decorar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia todo. E aí você passava por um teste com os rabinos, os mestres. Eles liam uma passagem da Torá e você tinha que completar essa passagem, sem fazer a leitura. Ele vai ler e você tem que completar, porque você já decorou. Se você não completa, você é mandado embora. Vai para casa e vai fazer o que seu pai faz. Vai seguir a profissão do seu pai. Ele é pedreiro, você vai ser pedreiro. Ele é peixeiro, você vai ser peixeiro. Aqueles que conseguiam decorar, ficavam. E aí, dos 6, 7 anos até os 12, eles tinham que decorar todo o Antigo Testamento. E cada livro, irmão, não é como a gente tem hoje bonitinho, que tem lá o capítulo, tem o versículo, não, é uma leitura corrida. Então o rabino lá, ele escolhia uma passagem e começava a ler. Então, ele pegava uma passagem do Antigo Testamento, por exemplo, Crônicas, lá abri, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, fulano,
Bessuí. Aí o Bessuí tinha que completar aqui, exatamente como está no texto. Entendeu? Desse jeito. Aí eu abri a outra aqui. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e oficiais do exército samaritano. Sônia, o que ele disse? Era assim os testes. Quem conseguia completar, fazer isso? Você é bom, você agora pode vir e escolher o mestre que você vai seguir. Vocês que não decoraram, pode ir embora, vai seguir a profissão do seu pai. Você não é bom, você não é capaz. O mundo diria, você não presta para nada, né? Esses que Jesus escolheu, são esses que não prestam para nada, que não eram bons. E aí você imagina, aqueles que foram escolhidos para poder escolher um mestre, pensa no orgulho da família, no peito de pavão de cada um. Eu sou o cara, mano. Aí, decorei e tal. Agora eu vou escolher quem que eu vou seguir. Aqueles, coitados daqueles ali, sem futuro. Imagina a inveja desses que não foram escolhidos e o orgulho desses que foram escolhidos. E agora esses podiam escolher um mestre, serem sábios, né? Vou seguir um mestre sábio que vai, né? Eu vou poder chegar. E quando eles, depois de uns 2, 3 anos seguindo aquele mestre, conversando com aquele mestre, eles se tornavam discípulos daquele mestre. E o discípulo, ele chega ao ponto de poder conversar com o mestre sobre a interpretação que aquele mestre tem da lei. Isso era o discípulo. E aí imagina o sentimento de inferioridade daqueles que não foram escolhidos. Uma parte deles virou pescador, a outra parte ladrão, e por aí afora, cada um seguiu o seu rumo. Até que ouviram Jesus e resolveram seguir, e à medida que Jesus ia passando, ele olhava tipo para Mateus, um cobrador de impostos, publicano, e falou: me segue. E aí a gente entende por que o Mateus largou tudo e foi atrás de Jesus. Porque ele foi um daqueles que, você não presta para nada. Então você vai ter que fazer alguma coisa para sobreviver. E aí Jesus foi caminhando, e à medida que ele caminhou, ele escolheu algumas pessoas, alguns discípulos, algumas pessoas para serem seus discípulos daquela multidão. E aí ele, numa reunião à parte, lá no verso 16, no capítulo 16, a partir do 13 até o 20, Jesus revela a eles a sua identidade. Ele não era um grande profeta. Ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida, do verso 21 até o 23, ele revela para aqueles discípulos a sua missão. Por que ele estava ali? A sua missão era uma missão de morte. Ele tinha que ir para Jerusalém. E em Jerusalém, ele ia sofrer nas mãos dos religiosos. Não era nem do povo que não conhecia, mas era dos religiosos, era do povo que conhecia. Ele ia sofrer na mão dos crentes do tempo. E da mão dos crentes ele ia ser lançado nas mãos dos romanos para ser crucificado. E aí nessa hora o Pedro rompe e fala: não, peraí, para com isso, Jesus, isso aí não vai acontecer não. E Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Porque não era a primeira vez que Satanás tentava tirar Jesus do caminho dele. E agora ele usou Pedro, porque Pedro estava pensando mais nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. Pedro não estava vigiando o seu coração e os seus pensamentos. E quando isso acontece, quando não damos atenção aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, nós nos tornamos uma morada de demônios.
Satanás adentra o coração e a mente de Pedro para usar Pedro contra Jesus. Por quê? Porque a mente do Pedro e o coração dele não estavam nas coisas do reino, mas nas coisas dos homens. Pedro, assim como muitas pessoas, e nós dissemos isso no domingo retrasado, estão procurando viver um mundo ideal, uma vida ideal, para fugir da vida real, e perdem a visão do reino. Porque na vida ideal tudo é bom, tudo é maravilhoso, ninguém mente, ninguém engana, ninguém rouba, ninguém passa fome, ninguém é violentado. Por quê? Porque é a vida ideal. O casamento é perfeito, não tem problema, não tem dificuldade. O trabalho é maravilhoso, o salário é esplêndido, eu posso fazer o que eu quiser e viajar para onde for. Por quê? É o mundo ideal que nós estamos imaginando, ilusionando na nossa mente e no nosso coração. É como nós gostaríamos que fosse. Mas o mundo real, as pessoas sentem dor, sofrem, choram, crianças morrem, são abusadas, casamentos são desfeitos, adultérios acontecem, traições acontecem nas amizades. Por quê? Porque é real, e o real dói. E quando Pedro fala isso, né? Senhor, o senhor não vai sofrer. Porque isso aí não é para o senhor é um rei, o Senhor, né? Pedro abre um espaço, porque assim como Jesus, na palavra dele lá no verso 21, falou claramente aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, e que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus falou claramente isso. Jesus não usou parábola, Jesus não fez firula, não, ele falou claramente, é necessário, e existem muitas coisas na nossa vida que são necessárias que nós façamos, não é porque a gente faz não porque gosta, ou porque está afim, não, é porque é necessário fazer. E assim como Jesus falou claramente a eles sobre a missão de Cristo aqui na terra, agora Jesus vai falar claramente para eles o que Jesus espera deles como discípulos. Porque eles eram aqueles que foram lançados fora. O mundo fala que você não presta para nada, mas eu escolhi vocês. Mas o fato de eu escolher você não quer dizer que você pode vir e ficar do jeito que você quer, não. Precisa haver uma mudança. Precisa haver uma transformação. Precisa haver uma revolução de amor e de perdão dentro de você. Você precisa escolher o caminho que vai conduzir à verdade e à vida. Mas para isso acontecer, vocês não podem ser obrigados. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. E Jesus deixou isso muito claro: ninguém é obrigado a me seguir. Eu escolhi você, mas se você não quiser seguir, você é livre para ir e fazer o que você quiser. Seguir a Jesus é uma escolha que nós fazemos. Escolher Jesus é uma escolha que nós fazemos. Por isso que ele diz: olha, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu seguidor, se, você não é obrigado, mas se você em algum momento tomou a decisão, olha, eu quero te seguir, Jesus, você me escolheu para ser seu discípulo e eu escolho ser seu discípulo, eu quero segui-lo, ok? Então você decidiu me seguir? Beleza. Então tem pelo menos 3 coisas que precisam acontecer. Primeiro é renúncia. Primeira coisa que Jesus te chama é para renunciar. Renúncia é você abrir mão de alguma coisa. Você abrir mão de ser protagonista da sua própria vida. Renúncia é algo difícil. Você pode comparar renúncia com muitas coisas. Por exemplo, como é que você acha que estava o coração desses discípulos quando eles foram escolhidos por Jesus? Como é que você acha que estava esse coração? Feliz, alegre, orgulhoso
Lembra? Porque quando você era escolhido pelos mestres, lá quando você era separado para poder escolher um mestre, o pessoal ficava tudo orgulhoso. Agora quem não era escolhido ficava com inveja. E aí você tem dois pecados. Ou você fica com inveja porque não foi escolhido, ou você fica com orgulho porque foi escolhido. Você vê que coisa complicada? Lembra quando você estava na escola, que aí ia fazer aquelas divisões de times para jogar futebol, vôlei, basquete, e aí falava assim, ó, 2 pessoas aqui vão escolher. Aí o professor escolhia 2 lá para poder escolher os times. E aí você ficava lá, né? Será que vou eu? Será que agora? Será que eu vou? Será que eu não vou, né? Aquela ansiedade. Aqueles que eram escolhidos primeiro, são bons, por isso eu fui escolhido primeiro. Aqueles que iam ficando por último, iam ficando desesperados. Nossa, só vai sobrar eu. Todo mundo vai ser escolhido. E às vezes sobrava 1 ou 2 que falavam assim, ó, forma outro time, porque ninguém quer vocês. Aí ficava aquelas questões, né? Poxa, eu não sou bom o suficiente para ser escolhido nem para um time de um esporte. Como é que eu vou ser bom para ser escolhido em alguma coisa na minha vida? Aí ficava o orgulho dos que foram escolhidos e a inveja dos que não foram. Aí aqueles que não foram ainda tinham esperança, né? Porque, vou começar a treinar, fazer alguma coisa para a próxima vez eu poder ser escolhido. Nesse caso aqui, não tinha próxima vez. Se você foi escolhido, amém. Se não foi, um abraço. Para fazer parte daquele grupo, você precisa aceitar que você precisa melhorar para se manter ali. E quando a gente pensa nessa renúncia, eu tenho que renunciar ao meu orgulho. Por quê? Porque agora eu fui escolhido por Jesus. Eu era aquele que tinha inveja, agora não tem mais inveja de ninguém. Por quê? Porque agora eu fui escolhido. Quantos de nós, que Jesus nos encontra perdidos no meio da nossa vida, nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele? E a gente vai, agora eu sou cristão, eu sou crente. Aí nós somos tomados muitas vezes por um orgulho que nos achamos melhores do que os outros que não foram chamados. Não, pastor, eu não. Mentira. Você acha que eu não senti orgulho quando eu fui chamado para ser pastor? Sim. Eu fui para o seminário para não ser pastor. Eu fui para aprender só, eu queria só aprender. Mas lá no 3º ano de seminário, eu tive um chamado, eu entendi, o Senhor me ajudou a discernir o meu chamado. Falou, olha, você veio para cá porque você achou que era só para conhecimento, mas eu quero um pouco mais de você. Porque Jesus, Ele sempre vai pedir tudo daqueles que Ele escolhe. Ele não pede nada daqueles que resolvem não segui-lo. Mas se você escolheu seguir Jesus, Ele quer tudo de você. E dali em diante, aí saí e tal, cheguei, olha gente, a igreja viu o chamado, pastorado na minha vida, me ordenaram pastor, e aí eu, sou pastor, né? Coisa mais estranha para mim era ser chamado de pastor. Porque até então eu vivi 18 anos como irmão. O irmão Maurício, de repente, do dia para a noite eu virei o pastor Maurício, né? E aí, ordenação, fui chamado para ser pastor aqui em Monte Santo. E aí eu comecei a entender o que eram esses chamados de discipulado de Jesus. Porque são 3 coisas que Ele pede: renúncia, sacrifício e perseverança. Se você é chamado por Jesus para ser discípulo de Jesus, você vai ter que experimentar essas 3 coisas: renúncia, sacrifício e perseverança. Você vai ter que renunciar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos de vida, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua reputação, muitas vezes por causa de Jesus, vai ser jogada na lama. Construir um grande nome, mas resolvi seguir Jesus. E aí teu nome vai para a lama. Aí você vai ter que renunciar a essa reputação,
Você vai renunciar aos seus direitos. Você vai ter que renunciar à sua família, seus filhos, seus pais, parentes, amigos. Porque se você amar mais a essas pessoas ou a coisas do que a Jesus, o próprio Jesus fala que você não é digno de ser seu discípulo. Se você ama mais o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, do que a Jesus, você não é digno de ser chamado de discípulo dele. Nossa, pastor, mas então tem que abandonar essas pessoas? Não, você tem que mudar o tipo de relação com elas. Você tem que aprender que, uma vez que você se torna discípulo de Jesus, é dele quem você depende. Você não vai depender mais do seu pai, da sua mãe, do seu... Não, você depende do Senhor. É uma mudança de dependência. Eu paro de depender do pai, da mãe, do marido, da esposa e passo a depender de Jesus. Se eu tiver que escolher em estar com Jesus e estar com a esposa, com o marido, eu vou escolher Jesus. São escolhas que nós fazemos. Uma renúncia é uma escolha. Renunciar ao seu direito de escolher. Você já parou para pensar? Você está aqui hoje porque você escolheu, você não foi obrigado por ninguém a vir aqui hoje. Foi uma escolha que você fez. Será que foi você que fez ou foi o Espírito Santo que tocou no seu coração e disse, hoje você vai? E aí você falou, amém, eu vou. Porque quando nós renunciamos, sabe aquela questão, irmãos, assim, quando você escolhe o seu caminho, você também tem que acolher as consequências dos caminhos que você escolheu. Se existe uma coisa que é certa, é que você escolhe o que você planta, mas você não vai escolher o que você vai colher. Porque a sua colheita é de acordo com aquilo que você plantou. Em Jesus, quando escolhemos segui-lo, Senhor, olha, eu não quero mais tomar decisões, porque se eu tomar decisão, eu vou ter também que assumir as consequências dela. Então eu peço que o Senhor me direcione, me dê o discernimento para escolher. Seja para escolher o namorado, a namorada, para escolher o marido, a esposa, para escolher um trabalho, o lugar aonde morar, se devo ficar ou se eu devo ir. Não permita, Senhor, que eu tome decisões só por mim mesmo, mas me ajuda a tomar essas decisões. Me dá o discernimento necessário, porque eu renuncio. Porque uma vez que Jesus morre, Ele morre para que você seja liberto, para que você tenha liberdade. Nós vivemos uma vida, eu sou livre. Não, você não é livre. Se você não escolheu Jesus, você não é livre, você é escravo do pecado. Você não pode escolher beber ou não beber, você não pode escolher fumar ou não fumar, você não pode escolher ver pornografia ou não, porque você se torna escravo do pecado. Mas uma vez que Jesus, Ele morre na cruz por nós, Ele fala, olha, você agora é livre, agora você pode escolher, você não é mais escravo do pecado, mas se você continuar fazendo essas coisas, você vai voltar a ser escravo do pecado. Então quando Jesus te dá a liberdade, você pode escolher, Senhor, essa liberdade que o Senhor me deu, agora é tua. Eu quero seguir ao Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor me orienta. Ou você pode escolher, vou viver longe de Jesus, não quero nem saber desse negócio de evangelho, vou viver a minha vida, vou tomar as minhas escolhas. O primeiro chamado é para renúncia, é para morte. O primeiro chamado da igreja é para morrer, porque se você estiver vivo, você vai querer escolher. Morto não tem escolha. Um cadáver, quando você vai num velório, tem um cadáver lá, ele escolheu a roupa que ele está vestindo para morrer? Foi ele que colocou? Não. Foi lá, botaram uma maquiagem com um batom vermelho lá, foi o defunto que escolheu o batom vermelho que ia passar? Não foi, porque está morto. Se você xingar o defunto, ele vai reagir? Não vai, porque está morto. O defunto não tem sentimento, não tem ação. Nós somos chamados primeiramente para morrer. Para quê? Para a nossa vontade. Como é que a gente faz isso?
Aí vem a segunda questão: sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus não quer sacrifício morto, como era feito nos tempos antigos, que você matava um animal, pegava o sangue, aspergia e tal. Não. Não é isso que Jesus está falando. Quando ele fala de, olha, você tem que negar a você mesmo e tomar a sua cruz. O tomar a cruz é um sacrifício que nós escolhemos para seguir Jesus. É um sacrifício vivo, santo e agradável. É o sacrifício de estar aonde o Senhor quer que eu esteja, de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu vejo gente falando assim: pastor, tem uma cruz para carregar, que é o meu marido, é a minha esposa, é meus filhos, isso não é cruz não, irmão. Isso aí foi escolha sua. Você escolheu o marido e a esposa que você tem. Não é cruz. Cruz é você escolher morrer por causa de Jesus todos os dias. Isso sim, é você carregar a sua cruz, e como Lucas diz, diariamente. O Lucas ele é muito claro nisso. Ele vai ao fundo do detalhe. O Mateus ele fala em tomar a sua cruz. Tome a sua cruz. O Lucas fala diariamente, colega. Não é porque você tomou a cruz e se arrependeu e foi batizado há 10, 20 anos atrás que acabou. Não. Você não parou de pecar de lá para cá? Você tem que se arrepender todos os dias. Você tem que tomar a sua cruz diariamente. E esse tomar a cruz é realmente, irmãos, é você, sabe o seu orgulho? Você pega ele, vai lá na cruz, crava ele lá. A sua vaidade, crava lá na cruz. Arrogância, crava lá na cruz. A falta de perdão, na cruz. Nós que escolhemos viver e seguir Jesus, nós precisamos viver na sombra da cruz. Sempre nos lembra, quando olhar assim, você passar na rua, você vê a sua sombra, tem que ser a sombra da cruz. Você olha e fala: eu vivo sob a sombra da cruz. Por quê? Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Eu não posso ir a este lugar com esse objetivo. Eu tenho que mudar as minhas motivações. Se Cristo vive em mim e eu escolhi seguir a Cristo, eu preciso andar nos passos de Jesus. E aí vem a terceira questão: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Mas o que eu vou ganhar? Não interessa, é siga-me. Hoje a gente tem uma noção, porque nós temos as Escrituras. Mas imagina nos tempos de Jesus. Ele passava, olhava para o carro. Imagina o Mateus que era um cobrador de impostos, ele era odiado por todo mundo. Mas ele vivia uma vida bem, ele tinha dinheiro. Porque o dinheiro dele vinha dos impostos que eles colocavam em cima dos impostos dos romanos. Sabe aquela questão assim, você tem que pagar lá um imposto para o romano. Só que quem vai cobrar esse imposto? O romano não vem cobrar o imposto, ele manda um judeu, ele escolhe um judeu. Você sabe matemática? Bem? Sei. Então vem aqui, você vai cobrar dos seus irmãos o imposto. E o que eu vou ganhar com isso? Não sei, você põe um juro em cima dos meus juros. Os seus juros é o que você colocar mais do meu. Então Mateus ele era um cara odiado, mas ele tinha dinheiro. E aí Jesus passa e fala assim: siga-me. Mateus não perguntou o que ele ia ganhar, o que ele ia perder. Ele simplesmente largou tudo e seguiu. Tiago, João, os filhos de Zebedeu, estavam pescando junto com Pedro e André. Jesus fala o quê? Siga-me. Largou o pai, largou a peixaria, largou tudo lá. Eu vou seguir Jesus. O que eu vou ganhar? Não sei, mas eu vou seguir ele, porque ele me chamou. Ele é um rabino, ele é um mestre, ele me escolheu. E agora eu sou alguém orgulhoso porque eu fui escolhido, mas aí Jesus já fala: então você já pode renunciar ao seu orgulho. Já começa assim. O que eu vejo muitas vezes são pessoas que vêm à igreja esperando o que a igreja vai fazer por mim, o que a igreja vai me dar, o que Jesus vai me dar. Não. A pergunta é: Senhor, eu estou aqui.
tudo que eu tenho é teu. E tudo que eu tenho eu coloco no teu altar. Usa do jeito que o Senhor quiser. Faz comigo o que o Senhor tiver vontade. Esse siga-me, ele é importante porque quem segue não vai na frente, quem segue não vai do lado, quem segue vai atrás. E os bons discípulos dos tempos de Jesus, eles eram reconhecidos como bons discípulos quando no final do dia eles estavam cobertos pela poeira, pela terra. Você imaginou você passar o dia inteiro andando atrás do seu mestre e a terra que ia subindo ia cobrindo todos eles? No fim do dia eles estavam com aquela terra pura. Aí você olhava e falava, esse é um bom discípulo, porque ele andou atrás do mestre. Uma coisa que a gente precisa entender para a nossa vida é que quem está na garupa não conduz. Quando você está sentado na garupa da moto, você vai conduzir o quê? Você não vai se conduzir, você vai ser conduzido. Quando você está na garupa do cavalo, você não vai pegar a rédea para poder... Não vai. Você simplesmente vai confiar que você vai ser conduzido. E escolher seguir a Jesus é escolher obedecê-lo por uma longa jornada. Não importa o tempo, mas a obediência tem que ser constante, a perseverança. Quantos de nós muitas vezes desistimos no meio da caminhada? Eu escolhi seguir Jesus, mas quando as coisas começam a apertar, não quero mais. Quantos de nós, eu vou seguir Jesus como Pedro, até a morte. Aí quando fala assim, vai ter oração na terça, um ensaio do coral na quinta, o estudo bíblico na sexta, um encontro de alguma coisa no sábado e o culto no domingo. Misericórdia, já não quero mais. Nós estamos muito bem, nós decidimos seguir a Jesus quando seguir a Jesus não nos custar nada, irmãos. Quando seguir a Jesus custar um pouquinho de sacrifício da nossa parte, a gente já começa a pensar bem, né? E Jesus lá em Lucas 14 vai dizer, antes de você decidir ser meu discípulo, você precisa pesar se você vai conseguir, se você quer realmente. Porque ser discípulo de Jesus requer renúncia, sacrifício e perseverança. Renunciar, sacrificar e obedecer sem desistir. Porque é muito fácil a gente obedecer quando está tudo bem. Agora, quando obedecer requer de nós algum sacrifício a mais, aí complica. Quando Jesus fala assim para nós, se tentar se apegar à sua vida, vai perder, mas se abrir a mão da sua vida por minha causa, você vai encontrar. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Como é que a gente perde a vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que a gente perde a vida? Procurando felicidade onde não tem Deus, procurando salvação fora de Jesus, que tem muita gente que acha que tem vários caminhos, e a gente já falou que existem realmente vários caminhos que vão nos conduzir a Jesus. Todos os caminhos vão nos conduzir a Jesus. A maior parte desses caminhos vai te conduzir a Jesus como um justo juiz, no último dia de julgamento, que vai julgar os que são salvos e os que são condenados. E só tem um caminho que vai te conduzir à vida eterna, e esse caminho é Jesus. É esse caminho aqui que ele oferta. Quantas pessoas nos oferecem caminhos, e a gente fala, eu acho que dá, esse caminho é mais fácil. E aí eu me esqueço que Jesus falou assim, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra, seja julgado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscite. É necessário. O que é necessário para você seguir Jesus?
Sabe uma pergunta que eu ouço bastante? Que as pessoas fazem, né? Isso está relacionado com aquele propósito que nós havíamos estabelecido desde o ano passado e que aparentemente parece que nós deixamos de lado, ou uma boa parte deixou. Nós não tínhamos dito que neste ano nós estaríamos orando para sermos discipuladores, iríamos escolher uma pessoa para discipular durante este ano, e essa pessoa ia andar com a gente. Você ia ser o mestre de alguém. Aí se fala assim: pastor, mas devo ser mestre? É você. Você não disse que segue Jesus? Você não escolheu seguir Jesus? Quem segue Jesus tem que parecer com Jesus. E as pessoas que vão seguir você têm que olhar para você e ver Jesus na sua vida. Porque se a pessoa não olha para você e não vê Jesus, você não renunciou, você não sacrificou, e talvez você não esteja em obediência a Jesus. Pastor, você está me julgando? Não, eu estou apenas mostrando para você que para você viver uma vida cristã, você precisa ser coerente. Por que as pessoas muitas vezes não querem saber de Jesus? Porque muitas vezes não tem coerência no que a gente fala com o que a gente faz. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, tal, mas as atitudes da pessoa não dizem isso. Dizem totalmente o contrário. Muitas pessoas que falam que são evangélicas e seguem Jesus, tal, quando você vai olhar como que essa pessoa trata o cônjuge, como que ela trata os seus filhos ou os seus pais, como que ela se comporta no seu trabalho, na escola. Peraí, mas essa daqui não é a atitude de quem diz que segue a Jesus. São pessoas que falam, a boca fala, mas o coração está longe. Não existe coerência. Nós precisamos viver uma vida de coerência com a nossa fé. Se eu disse que eu vou seguir a Jesus, eu preciso ser coerente com aquela decisão que eu tomei. Não dá para eu dizer que vou seguir a Jesus e sair no fim de semana para encher a cara. Não dá para dizer que eu sigo a Jesus e eu roubo nos meus negócios, nas minhas negociações. Não dá para falar que eu sou seguidor de Jesus quando alguém me pede um socorro, eu digo: não tenho nada não, se vira, cada um com seus problemas, eu já tenho muitos. Então é difícil sim as pessoas seguirem a Jesus quando eles não veem coerência nos crentes. Quando não tem coerência na vida do cristão, fica difícil. E assim como Jesus fez o que era necessário para fazer discípulos dele, Ele me chama e te chama, nos chama para fazer discípulos dele, não nossos. A pessoa que você vai chamar para discipular, irmão, não é só você ficar dentro marcar um dia e horário para ter uma aula sobre um texto bíblico, não. O discipulado vai muito além disso. O discipulado é vida sendo transferida para outras pessoas. É uma transfusão de vida. É você chamar a pessoa: eu quero que você vá lá na minha casa esse fim de semana. Vamos almoçar lá comigo, passar a tarde lá comigo, para você ver como é que é a minha casa, como é que eu trato a minha esposa, o meu marido, meus filhos, como é que a gente se relaciona. É chamar a pessoa para passar um fim de semana com você. É chamar essa pessoa para ir, vamos trabalhar comigo essa semana, para ver como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você trata as pessoas que você não precisa, que não tem como te retribuir. Como é que você mortifica a sua carne quando você poderia ou teria o direito de estourar, e aí você não estoura, você simplesmente se cala e cede o perdão ao outro, para que essa pessoa aprenda que quando alguém tem algo contra você, é você que vai a outra pessoa. Você não espera a pessoa vir pedir perdão para você, porque no reino é um negócio complicado, é totalmente o contrário do que o mundo diz. No reino de Deus, Jesus fala assim: você que quer ser rico, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres, e aí você me segue, que aí você vai ser rico.
Se você quer ter vida, você precisa morrer. Se você quer ser realmente feliz, você precisa aprender a sofrer. É o contrário no reino, né? Porque o mundo diz totalmente outras coisas. No reino diz o que? Olha, se você quer ser o maior, então que você sirva a todos. Que você seja um servo de todas as pessoas. E aí eu pergunto, será que nós somos discípulos de Jesus? Porque para fazer discípulo eu preciso ser discípulo. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Eu não posso dar um amor que eu não entendi e eu não recebi por inteiro. Eu só posso amar o outro se eu entendi o quanto eu sou amado por Jesus. E esse chamado de Jesus, ele é um chamado para uma coisa que tem muita gente que tem problema. É uma palavra que deram nome, tudo hoje tem palavras, né? Então deram o nome de gamofobia. Tem muita gente que sofre de gamofobia. Eu não sei se é gamô ou gamafobia, é uma coisa assim. Mas essa fobia aí. E aí você fala, que raio é isso, né? São pessoas que têm pavor, medo de compromisso. Porque para seguir Jesus você tem que ter compromisso. Você assume um compromisso. Assim, quando você vai se casar com alguém, você assume um compromisso com aquela pessoa. E para assumir um compromisso com alguém, eu tenho que renunciar a um monte de outras coisas. Por exemplo, quando eu assumi um compromisso de me casar com a minha esposa, eu renunciei a todas as outras mulheres. Por quê? Porque eu assumi um compromisso. Olha, eu estou me comprometendo com você. Seremos eu e você daqui em diante. Quando você assume um compromisso com Jesus, você tem que renunciar às outras coisas. O nosso grande problema é que nós queremos o melhor do mundo e o melhor de Deus. E você não pode ter tudo. Para você ter o melhor do mundo, para você ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. Porque as trevas não habitam junto com a luz. Água e óleo não se misturam. Se você escolheu Jesus, você tem que escolher caminhar na luz. Não dá para dizer eu escolho Jesus, mas quer andar nas trevas, quer fazer coisa na calada da noite, quer fazer coisa que depois você não pode contar como é que você fez, por que você fez. Compromisso, irmãos. O compromisso exige renúncia. Você tem que renunciar aos dias que você está cansado para ter comunhão no momento de oração. Você tem que renunciar à sua preguiça. E a gente já falou de preguiça desde o ano passado, que nem demônio tem preguiça. É um pecado tão complicado que nem os demônios têm preguiça, é só ser humano que tem preguiça. Você tem que renunciar ao seu desejo de não aprender. Porque o que eu tenho ouvido nas últimas semanas é que existe uma dificuldade, porque nós não lemos a Bíblia. Não existe uma disposição de leitura bíblica. E como é que você fala para mim que você segue Jesus se você não conhece Jesus? Eu conheço, pastor. Você lê a Bíblia? Não leio muito, pastor, sabe? Então você não conhece Jesus. Se você não tem uma vida de leitura da palavra e de oração, você não conhece o Jesus que eu estou falando. Porque se você ler e você orar, Deus vai transformar a sua vida. Existia um problema na vida daquelas pessoas daquela época, porque ou eles eram invejosos ou eles eram orgulhosos. Ou eram invejosos porque foram rejeitados, ou orgulhosos porque foram escolhidos. Jesus não te chama nem para ser orgulhoso nem invejoso. Jesus te chama para morrer para essas coisas e a crucificar essas coisas.
Jesus te chama para segui-lo. E era exatamente isso. Existia esse problema. E aí, para nós hoje, tem um monte de problema também. Porque nós temos desculpa para tudo que a gente tem dificuldade de fazer. Se a gente tem dificuldade de estar nas reuniões de oração, é porque a gente está cansado, é porque o trabalho foi duro, é porque N coisas. Entendeu? Aí quando eu saio de férias, pastor, eu estou de férias, não posso ir para a igreja. Pastor, eu trabalhei muito hoje, estou cansado. É justo? É justo você estar cansado. É justo você estar de férias e falar assim, eu não quero ir para a igreja nas minhas férias. É justo. É um direito que você tem, uma escolha que você pode fazer. Mas lembra que o seu primeiro compromisso com Jesus é renunciar a tudo isso. É renunciar ao seu conforto. Tem gente que faz assim, não vê a hora de sair a aposentadoria do INSS para ficar de boa, né? E eu já falei isso aqui, Jesus não te chamou para ser aposentado. No reino não tem gente aposentada. Jesus não diz, meu pai trabalha até hoje. Deus não se aposentou depois que ele criou o mundo, depois que ele mandou Jesus morrer. Não, ele continua trabalhando na minha e na sua vida hoje, 24 horas por dia. E você pensando, eu quero parar de trabalhar para poder só curtir. Você não foi chamado para curtir, você foi chamado para glorificar a Deus com a sua vida. Se na sua curtição você glorificar a Deus, amém. Mas uma coisa que você tem em mente, Jesus não te chamou para ser rico, Jesus não te chamou para viver uma vida de boa, Jesus não te chamou para vir para a igreja e ficar só engordando espiritualmente, esquentando o banco. Jesus te chamou para dar fruto, e fruto que permaneça. Jesus te chamou para ser discípulo dele e para fazer outros discípulos. Esse é o chamado dele para mim e para você. E talvez você diga para mim, pastor, mas é muito difícil esse negócio, porque às vezes você ora pela pessoa, a pessoa não dá atenção, tarará, tarará, tarará. É porque você está achando que é para você fazer pelas suas próprias forças. Quando Moisés teve que falar com o faraó, Deus falou, não é você que vai, não é a sua autoridade, você vai em meu nome. Quando você for fazer discípulo, o Senhor já te mandou aquele que vai falar através de você, que é chamado Espírito Santo. O problema é que a gente não confia que o Espírito Santo vai fazer ou vai falar alguma coisa. E a gente acha que nós é que temos que falar, nós é que temos que fazer. O chamado de Jesus, ele é irrevogável. Uma vez que você é chamado, você escolhe segui-lo ou não. Se você escolheu seguir Jesus, não dá para ficar olhando para trás, gente. Ficar olhando para trás, você vai cair. Você tem que olhar para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, e viver uma vida coerente com a sua fé. Se você disse que crê em Jesus e que vai segui-lo, então viva desse jeito. Agora, se você escolheu, olha, pastor, eu não quero saber de Jesus, eu quero viver da minha forma, eu quero fazer as minhas escolhas, amém. Mas também acolha as consequências das suas escolhas. E Jesus não vai te pedir nada, porque Ele só pede daqueles que escolhem segui-lo. E Ele pede tudo, 100%. Não é 99,9%, é 100%. E aí, eu preciso encerrar, e eu quero encerrar te colocando algumas questões para você pensar, porque crer em Jesus e segui-lo é também pensar. O que você precisa renunciar na sua vida? O que ainda tem te impedido de seguir realmente a Jesus e que você precisa renunciar? Porque aquilo que você tem que fazer, Jesus não vai fazer por você. Jesus não vai falar assim, você vai renunciar a tal coisa. Não, você sabe que você tem que renunciar. O que é que precisa ser sacrificado na sua vida? As pessoas, quando olham para você, elas veem Jesus na sua vida? Ou veem só você?
Porque quando olham para o Maurício, não pode ver o Maurício, tem que ver Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente vai pregar para um monte de gente sem abrir a boca, só com a nossa vida, com as nossas atitudes. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E se elas não estão vendo Jesus em nós, é porque ainda tem muito de nós ainda, que precisa ser crucificado. Quando eu quero aplausos, quando eu quero reconhecimento, quando eu quero glórias, sou eu. Quando o meu orgulho me impede de fazer alguma coisa, quando o meu orgulho, a minha vaidade me impede de pedir perdão para alguém, quando eu deixo de amar o outro porque falou A, B ou C. O amor é uma escolha, assim como o perdão que nós fazemos, independente do que o outro fez ou faz. O amor, ele tem que estar em nós, porque Jesus não te ama por quem você é ou pelo que você faz. Ele te ama por quem Ele é e pelo que Ele fez. E é esse tipo de amor que Ele quer que nós compartilhemos. Porque nos relacionamentos é muito fácil a gente machucar alguém com palavras ou com a ausência de palavras. É muito difícil a gente pedir perdão. E principalmente pedir perdão se foi alguém que nos ofendeu. Porque nós nos sentimos do direito. Olha, fulano falou mal contra mim. Eu não perdoo. Eu só vou perdoar se ele vier me pedir perdão primeiro. Jesus fala, larga isso. Tua vida é tão pouca aqui nessa terra, você vai ficar pegado numa coisa tão passageira e boba dessas? Abre mão desse direito de ter razão, vai lá, pede perdão, se reconcilia com o outro, porque é muito mais importante a reconciliação do que a divisão. Então, o que é que você precisa renunciar para seguir a Jesus? O que é que precisa ser sacrificado? O que é que tem que morrer em você? Para que as pessoas possam ver Jesus e não você. Será que nós temos vivido uma vida coerente com a nossa fé? Para pensar. Só a última semana, não vou nem tão longe. Só nessa última semana. Será que você viveu essa semana de forma coerente com Jesus que te salvou e que morreu naquela cruz por você? Será que se Jesus estivesse no seu lugar, Ele teria tomado as mesmas atitudes que você tomou? Será que se Jesus estivesse no seu lugar, Ele teria falado as mesmas coisas que você falou? Será que se Jesus estivesse no seu lugar, Ele teria os mesmos sentimentos que você teve? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Tudo que você vai fazer, você se pergunta antes, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? O que Ele falaria? Como Ele se comportaria? Qual seria a atitude dele? É assim que o discípulo vive, à sombra da cruz, para que quando ele for visto pelas pessoas, o mundo possa reconhecer o amor em nós. Porque nas palavras de João, o mundo só vai saber que nós somos discípulos de Jesus quando nós verdadeiramente amarmos uns aos outros. E o amor também pressupõe confissão de pecados. Porque todos nós somos doentes, todos nós somos doentes. E para ser curado dessa doença chamada pecado, nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E a cura do Senhor, ela virá sobre nós. Então essas são questões para que você possa refletir. O que você precisa renunciar para seguir a Jesus? O que tem que morrer em você? E será que a nossa vida tem sido coerente com a nossa fé? São 3 questões para que você reflita. Relembre o nosso compromisso de fazermos discípulos de Jesus, de você assumir o compromisso de discipular uma pessoa. Não estou pedindo 10, 20, uma pessoa para você discipular até o final desse ano, para apresentá-la a Jesus no final do ano. Não se esqueça do compromisso da oração diária, das 8 às 9, em que a igreja ora para que o Senhor nos dê discernimento do nosso chamado.
Não se esqueça dos compromissos que você assume com Jesus, dos compromissos que você assume com a sua igreja, dos compromissos que você assume com as pessoas. Porque esses compromissos refletem muito quem nós somos e o Deus que nós servimos. Por isso eu quero te convidar a orar comigo nessa hora. Porque talvez tenham coisas em você que você não queira renunciar. Ainda tem coisas no seu coração que você não quer renunciar. Ainda existem coisas em você que precisam morrer, mas você não quer. Mas é necessário que aconteça, é necessário que haja renúncia, é necessário que haja morte e é necessário que haja obediência e perseverança. E para tudo isso talvez você não tenha força, mas tem o Espírito Santo que pode te fortalecer. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Na medida que nós nos aproximamos da cruz, fica cada vez mais evidente os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. A cruz revela o nosso pecado, a cruz revela a nossa maldade. E esse foi o caminho que Jesus escolheu porque era necessário. Era necessário que o Filho do homem morresse numa cruz. E que o sangue vertido na cruz do Calvário nos purificasse dos nossos próprios pecados. E é necessário ouvir a voz de Jesus nos chamando para uma intimidade, para um relacionamento transformador de intimidade com Ele, onde muitas coisas vão acontecer de forma dinâmica. Porque seguir a Jesus é sempre estar preparado para uma novidade, uma oportunidade que se abre de amar e de ser amado, de perdoar e ser perdoado, uma oportunidade de fortalecer o testemunho de Jesus em nossas vidas, uma oportunidade de ter comunhão com os nossos irmãos. Muitas vezes, Senhor, nós trazemos pecados dentro de nós, que não queremos que morra porque tratamos ele como se fosse um bichinho de estimação, porque nos dá prazer momentâneo. E o Senhor diz que isso é preciso ser sacrificado. É preciso renunciarmos às coisas que nos dão prazeres temporários muitas vezes em favor de algo que é eterno. Se nós estivermos pensando nas coisas desse mundo, nós não temos espaço na mente e no coração para pensar nas coisas do reino. Enquanto estamos buscando uma vida ideal para fugir da vida real, nós perdemos a visão da vida no reino. Uma vida de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo eternos. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer que nós precisamos seguir o caminho e só tem um caminho para encontrar Jesus, para encontrar Deus, para encontrar um Deus que é Pai e não um Deus que é um justo juiz. Nos ajuda a não perdermos a nossa vida tentando guardá-la, mas nos ajuda, Senhor, a assumirmos a Tua causa. A causa que o Senhor tomou para si, de levar as boas novas aos pobres, de anunciar a liberdade aos cativos, de levar visão aos cegos, de libertar os oprimidos e de anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo de Deus. Que esse tempo é agora, é hoje, não é para amanhã e nem para a semana que vem. Os dias são maus e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para glorificar o Senhor com as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nesta hora, porque muitas vezes nós temos dificuldade de escolher e não queremos mais escolher, mas queremos ter o discernimento do Teu Espírito, para não errarmos no caminho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.